Fala turma, levantamos para vencer. Mais um Clube 5am com o propósito de causar transformação. Pessoas transformadas transformando ao seu redor. Bora pra cima, que segundou, a melhor segunda-feira dessa semana. Vamos pra cima, véspera aí de férias, né? Quem entra de férias aí essa semana? Eu entro de férias. Na verdade não existe férias para quem empreende, né? Mas de certa forma algumas operações param ou reduzem e a gente consegue ficar mais de boa. Dá bom dia aí pro Maicon com K, Maicon com C, Gustavo e Betina, Regis, Moisés Aguiar, vamos pra cima. Ontem fiquei feliz, cara. O Moisés e o Maicon com K ali mandaram uma foto. Os dois correndo. Foram correr, caminhar, não sei o que foram fazer depois da live. Parabéns, isso aí, gurizada. Então, C puxando. O Maicon K, que é de igrejinha, né? Que tá começando uma vida aí de atleta. Isso aí, cara. Muito bem. E o Regis também. O Regis não entrou aqui ainda, né? Não, tá aqui sim, já. E o Regis fez a primeira maratona dele num treino ontem. Tá de parabéns demais, cara. Show. Isso aí, gurizada. Vamos cebolhar. O esporte é a base aí de crescimento e desenvolvimento humano. E de outras capacidades também. Luquinhas lá de Santa Catarina. Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos vencer o sol para vencer na vida. Se bem que hoje para vencer o sol não precisa muito. O sol não vai vir. Dificilmente ele vai vir. Eu já tô melhorzinho hoje. Ainda um pouquinho com tosse, essas coisas. Mas o corpo, assim, a alma já tá mais viva. Porque até ontem, meio-dia, meu Deus do céu. Até ontem, meio da tarde, assim. Ainda tava meio que a alma distante, meio morta, né? Faz parte, cara. Faz parte e vamos se erguer de novo e vamos pra cima. O importante é não se render. Diminui o ritmo, né? Tem coisa que eu não consegui fazer mesmo no final de semana. Primeiro que eu tava ruinzaço. Segundo que o tempo não ia ajudar igual, não ia conseguir fazer muita coisa mesmo. Então tá tudo certo. A gente reduz o ritmo e depois sobe de novo. É processo de baixa. Depois tu sobe mais alto o patamar que tu vinha antes, né? Então isso faz parte da onda de crescimento. Principalmente com atletas aí que estão buscando alta performance. Não estou buscando alta performance, mas estamos exigindo bastante do corpinho. Vamos lá? Vamos lá que a galera chegou aí, não sei se tem mais alguém para chegar. Normalmente tem mais uns aí, né? Estamos aí no livro, Levantamos para Vencer. Quem já leu todo o livro? Passou um fim de semana aí lendo. Bota aí, eu já li todo o livro. Quero ver se alguém já leu todo o livro. Porque é um de ler, né? Não é nenhum livro, nossa, pesado de ler ou longo demais. É um livro que tu lê em algumas horas. Não vai ler direto ele porque acaba sendo... Daí acaba sendo longo, assim, mas fracionado ele é curtinho. Não calculei quantas horas, mas deve ser um livro de 2, 3 horas. Se tu dedicar direto, assim, tu lê ele. Mais ou menos, né? Não sei se dá tanto, fazer umas 2 horas capaz de ler tudo. É que a questão não é ler ele corrido. Nem a Bíblia, não adianta só ler ela, assim. É para meditar naquele assunto, escrever. Então é melhor tu levar um mês lendo o livro, mas fazendo as tarefas, meditando naquele assunto, assim, cara, aquele assunto entrando fundo lá na alma, né? Esse cara... Como é que é isso? Não concordo com isso. Não, isso aqui realmente faz diferença. Entendeu? Nesse sentido, assim, de realmente se dedicar ao aprendizado desse livro, certo? Vamos lá, quebre as regras. Um pouquinho de sono. Quebre as regras. Essa é o capítulo 5. Quebre as regras. E ele é um capítulo um pouco polêmico, porque trata de um assunto um pouquinho mais delicado e, de certa forma, assim, um pouco delicado. Porque nós somos moldados a seguir regras. E não tá errado seguir regras. As regras estão aqui para ajudar a manter a organização da sociedade, certo? Então aqui não é para ser nenhum rebelde contra as regras. Mas, ao mesmo tempo, é para fazer análise dessas regras e, em alguns momentos, sim, vamos quebrar essa regra. Porque eu não preciso mais dela. Eu já vivo por princípios. Quando você vive por princípios, você não precisa mais de regras.
entendeu? Então a gente vai tratar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Regras são tradições humanas, uma diretriz criada para manter a ordem. De fundamental importância. Imagina na escola se não tiver regras, né? Imagina no trânsito se não tiver regras. Mas por que precisa ter regras no trânsito? Porque eu, Rodriguinho, e vocês também, não respeitam os limites de velocidade, não respeitam, às vezes, os princípios da vida no trânsito, né? Então a gente acaba precisando de regras, precisando de pardal lá multando, enfim. Claro que às vezes ele é só arrecadatório, né? Infelizmente. Não é educativo. Alguns são educativos, mas a maioria acaba sendo arrecadatório, principalmente aqueles manuais ali. A gente sabe que é para arrecadar, né? Então eu acabo criando umas regras para arrecadação. Então como é que eu quebro essas regras? Bem fácil. Só andar dentro dos limites de velocidade saudáveis. Então eu acabo quebrando a regra, porque eu não preciso mais olhar para a regra. Eu sou uma pessoa diligente, não exagero na velocidade. Eu não sou essa pessoa. Eu acabo tendo esse problema com cumprir essas regras. Quem chegou aí hoje, o Zé Neus, Conceito Pintura, sejam bem-vindos. Hoje não deu caminhada, né? Com esse tempo aí, parece inverno, né? Ontem nós estávamos vendo um filme de Natal, ontem de noite. E eu disse, aqui só falta mesmo, estamos igual no filme de Natal. Porque vocês viram que filme de Natal tem neve? Todo filme de Natal tem neve. Porque na Europa é neve. Porque na Europa é inverno nessa época. E daí se baseia, geralmente, esses filmes são baseados em cidades europeias. E tem neve lá. Nós sempre olhamos assim, mas neve no Natal? Nunca vi neve no Natal. Aqui não, né? Aqui no nosso hemisfério sul não tem neve. E bom dia também para Denise Andrade, né? Seja bem-vinda, guria. Tá coladinha conosco aqui no Clube 5AM. Amanhã chega teu livro aí. Moisés, me cobra que eu tenho que te levar um livro amanhã, daí tu entrega para Denise. Certo? Então vamos lá. Daí eu sigo aqui no assunto, tô pegando alguns tópicos do livro, tá? Tudo que foi criado até o 7º dia da criação é princípio. Do 8º dia em diante é apenas regras. Um exemplo aqui, não adulterarás. É uma regra. É um mandamento que é uma regra para não cometer adultério. Porque o homem quebrou o princípio da fidelidade. Não matarás. É uma regra. Porque o homem quebrou o princípio da vida. Não falarás falso testemunho. É uma regra. Porque o homem quebrou o princípio da verdade. Então, quando você vive pelos princípios da fidelidade, da vida, princípios da verdade, então não precisa de regras. Pode quebrar essas regras todas. Mas por que tem as regras? Porque, de forma geral, a natureza do homem é pecaminosa. Isso é um outro assunto, tá? Mas nós temos a tendência a fazer o errado. É muito fácil fazer o errado. Então tem que ter as regras para mostrar as diretrizes em tudo que se move, assim, né? Mas no momento que você aprende princípios, valores e tal, que são eternos, você supera as regras. Você não dá mais bola para as regras, porque você vive por princípios. As regras moldam nossa deficiência e nos trazem culpa e condenação. Realmente. Elas suprem nossas deficiências, né, as regras, porque a gente acaba de forma coletiva, precisamos de regras, porque no coletivo a gente não consegue viver da forma que deve ser vivida, ter postura da forma que deve ter postura, ter as atitudes da forma que deveriam ser as atitudes, então vem as regras para moldar isso. Só que consigo ela traz peso de culpa, de condenação. Porque quando tu não consegue cumprir a regra, você se sente culpado, não é verdade? Você ganha uma multa, você recebe alguma condenação específica, seja... Meu Deus do céu. Seja por questão social, seja dentro de casa, né? Quem é pai aí? Né? Eu boto regra aqui em casa. Porque quando as meninas não conseguem viver por princípios. Qual que é a regra qual que é o princípio de qualquer lar? É o respeito. Se tem respeito, tá tudo certo. Se não, tem que se pôr regras. Daí eu vou dar um exemplo, assim, a minha filha mais velha, assim, dificilmente a gente põe alguma regra para ela, porque ela é uma menina bem desenvolvida.
Às vezes a gente tem que impor algumas coisas. A minha pequena tá com 7 anos. Ainda tem muita regra sobre ela. Muita regra. Porque ela ainda não tem... Ela tá desenvolvendo sabedoria ainda. Tá moldando o caráter. Até os 7 anos você molda o caráter da criança. Então até os 7 anos, 7, 8 anos, eu vou te ser bem sincero. Dá pressão. Dá pressão. Porque é a hora de moldar. Que nem moldar uma espada e uma faca. Tu pega o ferro, aquece, mete lá em cima da bigorna lá e pá, de forma mais rústica, né? E dá pressão ali, aquece, bate, depois esfria, depois lixa, e depois dá um polimento, daí vai moldando aquele ferro. Mais ou menos assim, é o treinamento de filhos, não é criação, é treinamento. Tem que dar pressão, cara. Se você pegar leve até os 7, 8 anos, depois tu não recupera mais, porque eles já construíram caráter, princípios e valores que conseguem burlar um monte de coisa, fazer as manhas, faz do jeito deles. Então não se dá moleza. Depois que eles começam a criar capacidade de sabedoria ali, não é inteligência, porque 7 anos são inteligentes demais, mas sabedoria é diferente, tá? Depois que começam a desenvolver sabedoria, dos 10, 12 anos em diante, daí eles começam a ter mais liberdade. Aqui em casa, pelo menos, foi assim e é assim, né? Começa a ter mais liberdade, a gente fala pra mano, tu tem liberdade. Enquanto tu tá nos mostrando confiança, tem liberdade. A hora que a gente perceber que tu tá passando os limites, nós vamos te travar. E assim a gente veio moldando ela. Hoje é uma menina de 16 anos que realmente tem muita liberdade conosco. Ao mesmo tempo que ela não tem assim, tem muita liberdade, mas ela não é uma menina que vive na rua, que vive por aí batendo perna. Nós confiamos nela, uma menina que tem muita responsabilidade também sobre ela, já trabalha, enfim, faz um monte de coisa. Então a gente foi moldando isso com pressão quando é pequeno, depois foi soltando aos poucos. No momento que perdia a sabedoria, puxava de volta, alinhava, liberava. Para quando ela for jovem, adulta, agora vai cuidar da tua vida. Agora não é mais minha responsabilidade. Tá treinada, se vira e assuma as consequências também dos teus atos. Então eles são bem entendidos sobre isso. Agora eu vou entrar na polêmica aqui. A polêmica do capítulo sobre dízimo na igreja. Tem muitas polêmicas, né, no meio da sociedade. Essa é uma. E fazem 16 anos que eu congrego numa igreja evangélica. Eu vim da igreja católica, onde isso passa meio batido, assim, né? Você tem o dízimo anual, né, uma contribuição anual para a igreja e tal. E uma das falhas da igreja católica é pregar a pobreza, tá? E de certa forma, porque isso não é de agora, isso vem há muitos séculos, porque se trazia o contexto que a pobreza era de Deus para manter o povo pobre. E ainda se trabalha muito em cima disso, cara, da simplicidade e tal. Não que não tenham alguns valores importantes ali, tá? Só que tem que cuidar isso, cara, porque se tu não prosperar um povo, ele vai sempre ser escravo. Só há liberdade quando tu tem condição de se manter, de se sustentar, de não depender de ninguém. Então, uma das capacidades que a gente vai tratar lá na frente é a financeira. É a mais importante? Claro que não. Para mim é a menos importante. Mas ela tem importância. Porque se tu não desenvolver a capacidade financeira, tu vai ser dependente de alguém, da tua família, do governo, de alguma situação. Ou tu vai ficar restrito a questões geográficas, restrito a ter que trabalhar muito e ganhar pouco. Então, assim, isso é um dos limites da questão católica, tá? Quando tu vai para a evangélica, eles muitas vezes vão lá pro outro lado e abusam disso, tá? E abusam. E aí eu posso falar como é que eu usei aqui? Como autoridade na causa, porque eu já tô há 16 anos dentro desse meio e já conheci muita coisa, tá? Sei que existem os abusos, sei, mas eu confesso que são poucos os que abusam. Muitos os que entendem mal e poucos lá os que sabem lidar muito bem com isso, né? O dízimo na igreja. Tá, vamos lá, vamos para esse assunto.
Vi por muito tempo pessoas se esforçando para praticar essa instrução e muitos se sentindo culpados por não conseguir contribuir dessa forma. Então, assim, ele é saudável? É saudável. Por que eu acho saudável a questão da regra do dízimo? Assim? Porque se eu ganho R$1.000, eu vou contribuir R$100, beleza? Se tu ganha R$10.000, tu vai contribuir R$1.000. Tu contribuiu mais que eu? Não, tu contribuiu a mesma quantidade em porcentagem do que eu. Então nós somos iguais nesse sentido, tá entendendo? Então eu acho bacana esse formato. Mas a gente tem que entender de onde que veio o dízimo, tá? O dízimo veio lá das 12 tribos. Quando Israel foi liberto do Egito, passou 40 anos no deserto e começou a conquistar a terra prometida, beleza? Então tinham 12 tribos e eles conquistaram as terras, só que uma das tribos não recebeu terra, não recebeu herança, e eles se transformaram na própria herança de Deus. Eles foram separados para ser a parte eclesiástica assim, do povo, serem aquelas pessoas que iam cuidar de tudo aquilo que era sagrado, iam realmente servir a Deus com as suas vidas e não iriam trabalhar. Tá? Só licencinha, gente. Que eu sinto que está escorrendo uma coriza aqui. Eles não iriam trabalhar. Então as outras tribos, eles tiravam 10% do que eles produziam e davam para essa tribo, para a manutenção dessa tribo. Então essa tribo ganhava até mais do que os outros, porque dava 110%. Né? Para que essas contribuições? Para seu autossustento e também para o sustento do templo, de todas as atividades, enfim. Quando a gente traduz hoje, como é que funciona? De certa forma, existe um grupo, o que é uma igreja? É uma associação, né? Que precisa ser mantida. Por quem? Pelos participantes, certo? É uma associação que são mantidas pelos participantes. E, teoricamente, tem algumas pessoas ali que se dedicam integralmente para fazer aquilo ali acontecer. Beleza? São profissionais disso. Então, quem não é profissional disso contribui ali para a manutenção, desenvolvimento, crescimento, enfim, e sustento das pessoas que trabalham com aquilo ali. Então, é justo. Justo, cara, justo. Quando é apresentado dessa forma, fica claro, fica entendido e é legal. Agora, quando é de forma manipulada, como eu já vi, enfim, tal. Hoje a gente não vive isso, hoje a gente está num lugar muito saudável em relação a isso. Mas eu sei que ainda tem muita manipulação sobre isso, que é assim, que se você não der seu dízimo, você vai estar como é que é? Vai estar exposto ao devorador, né? Você vai perder de alguma forma esse dinheiro. Cara, e vem o terror sobre isso. Ah, você bateu o carro é porque você não é dizimista. E vem uma manipulação sobre isso. Ou, diferente, né? Se você der tanto, você vai receber tanto, que daí vem através da avareza, né? Uma é através do medo, outra através da ganância, a avareza. Então, quando usa esses dois formas de comunicar, aí não é legal. Não é nada legal. Porque daí força a barra. Não é esse o intuito do dízimo, tá entendendo? Agora, quando tu entende o princípio da generosidade, o porquê de todo mundo colaborar para aquele projeto, você faz isso de uma forma saudável, tá entendendo? Por isso que eu escrevi aqui que essa regra eu não vivo faz tempo, porque eu aprendi a viver pelo princípio da generosidade, e isso é transformador. Então, hoje, a nossa contribuição de família aqui, ela é bem consistente, bem considerável. Tem famílias aí fora que sobrevivem com bem menos do que nós só contribuímos para esses projetos. Tem um projeto também, uma família em Santa Catarina que a gente contribui, e essa é uma família muito especial, um trabalho que eu fazia também, e hoje eu não faço mais, então eu disse, cara, eu não posso estar lá na ponta, então eu vou te enviar recursos para tu que está lá na ponta. É uma família que abriu mão de tudo, cara, para viver isso aí. E isso para mim não tem coisa mais honrosa do que tu abrir mão de tudo para viver algo. E eu disse, cara, e todo ano a gente vai subindo o valor, contribuição para essa família aí, sem eles pedir nada. E também contribuímos muito para a questão da igreja, porque eu sei o trabalho que está sendo feito lá. E não existe comunicação de manipulação e tal, é bem consciente, assim, né?
E a gente vê as coisas acontecendo, a gente confia nas pessoas que estão lá à frente desse trabalho. A gente vê o trabalho com as crianças, que eu faço parte também, com os adolescentes, com os jovens, que é o principal de tudo isso. Eu vejo o trabalho social que é feito, né, fora das quatro paredes, com pessoas que não fazem parte da igreja nesse caso, mas são alcançadas, muitas famílias mensalmente são acompanhadas e tal. Então, nas enchentes a gente viu o trabalho que a igreja fez lá de forma muito intensa. A gente vê o coração dessa galera entregue. E isso a gente aprendeu a valorizar. E aprendeu a ser generoso nessas causas, nesses projetos assim. Se vem alguém na rua me pedir dinheiro, cara, eu nunca dou. É raro dar. Se uma pessoa veio me vender uma rifa, eu acabei comprando de R$10. Porque eu vi, tá, beleza, vamos ajudar. Mas assim, dificilmente eu faço, porque eu não conheço, não sei pra onde tem esse dinheiro, não sei quem vai pegar esses valores. Então não é assim, dar por dar, entendeu? Tem que ter um objetivo bem definido, né? Tem que ter uma causa clara, eu tenho que acreditar naquilo ali. E aí meu coração se move nisso. E nós somos dedicados a isso, na generosidade. Assim como também eu geralmente pago almoço ou coisa assim para amigos meus que a gente está por aí. E geralmente também essas pessoas pagam almoço para mim por aí. Porque assim, tu se envolve no princípio da generosidade. Tu vai semeando e vai colhendo. Hoje, quando eu olho para aquilo que nós estamos vivendo hoje como família, assim, né? Pro rumo que nós estamos indo, né? Nos nossos negócios e tal. Eu olho para trás, eu sei que tem muita semente, cara. Mas muita semente largada em solo fértil. E que nós temos colhendo nada por acaso, assim, né? Existe um favor de Deus em muitas coisas. Porque eu acredito nisso. Paulo fala, aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia muito, fartura vai colher. Então, se tu manipular esse texto, dá pano pra manga. Mas se tu levar ele assim, de uma forma saudável, tu vai entender, cara, a importância de tu semear. De tu ser generoso sobre pessoas, sobre projetos, aquilo que você realmente acredita, tá? Deixa eu ver o que o Maico tá botando aqui. Eu tava firme na igreja, saí por caída dessa manipulação. Se você não ajudar, você não vai prosperar. Fecha os olhos, você não veio para ver nada aqui. Era forçado. Cara, tem que... Assim, o que eu digo, né? Se você tá num ambiente coletivo, faça parte daquele ambiente. Colabore para aquele lugar. E ande conforme as diretrizes daquele lugar, tá? Seja parceiro ali. Se tu vê que tu não encaixa mais ali, beleza? Então não fica ali porque tu vai arrumar confusão, tá? Por exemplo, tem religião que defende o sábado como um dia que não se faz nada. Cara, se tu tá lá, tu acredita naquilo ali, beleza, cara, faz isso aí, tudo certo. Agora, se tu acha que não tá certo, cara, então não fica ali, que tu vai arrumar confusão, tu vai se sentir condenado porque você não guarda o sábado, se sentir condenado porque você não contribui da forma que deveria contribuir, não sei, cara. Hoje a gente vive um ambiente de igreja muito família, muito saudável, mas uma comunicação muito clara, tá? Com muita sabedoria, que traz também esse entendimento. Cara, a importância de ser generoso, de fazer parte disso ali, se sentir pertencente. Porque se numa casa, tá, você tem o pai e a mãe que estão aqui, por exemplo, trazendo mantimentos para aquela casa, fazendo aquela casa se manter, né? Trazendo comida e tal, desenvolvimento. Daí tem as crianças, estão crescendo, beleza, tu tá mantendo elas. Daqui a pouco virou um adolescente, cara. Daí tu chega, imagina você, um pai, chegar em casa, a casa toda bagunçada, um adolescente lá de 15 anos, 16 anos, perna para cima, escutando um som e nem aí, não ajudando em nada. Tá entendendo? Não pode, cara. Tu já tem condição de ajudar, tá entendendo? Então a igreja, ela tem que ter esse viés família. Tu tá chegando, vem aqui, deixa ela te ajudar, meu. No momento que tu vai amadurecendo, tu vai se conectando, tu vai crescendo ali dentro, cara, agora vamos ajudar os outros. Nos ajuda aqui para ajudar os outros. Beleza? O que tu consegue fazer? O que tu consegue se esforçar aqui? Quanto tu consegue contribuir? Porque a gente tá crescendo. Então se a gente tá crescendo, a gente precisa de mais espaço, se a gente precisa de mais, hoje, de tecnologia. Hoje essas igrejas são... Se vocês olharem meu story de ontem, cara, aquilo ali é um show, cara, é uma plataforma de eventos, porque tem muita tecnologia envolvida ali, e é investimento, cara. Só que a galera curte ir lá, sentar numa poltrona confortável, ter um ar-condicionado, dia quente, ter um som de qualidade, a galera curte. Mas na hora de ajudar, não precisa, Deus não precisa do meu dinheiro.
Não, Deus não precisa do teu dinheiro, realmente. Mas aquela instituição precisa, porque senão eles não iam estar oferecendo aquilo ali, tá entendendo? Porque quando a gente vai num ambiente mais top, mais premium, mais prime, assim, né? A gente paga mais. E daí tu paga com... Não, cara, tô pagando mais, porque aqui é um ambiente diferenciado. Eu vou a Gramado, é um ambiente diferenciado. Daí quando tu vai num ambiente de igreja, assim, diferenciado, e diz, não, Deus não precisa do meu dinheiro. Cara, realmente não precisa. Mas o pessoal tá crescendo junto, é uma comunidade forte, tá entendendo? Assim como família precisa prosperar para ser uma família forte, as comunidades também precisam prosperar para ser uma comunidade forte. Claro que tu tem que acompanhar como é que tá acontecendo, confiar nessas pessoas, enfim, né? Não faça de qualquer forma, tá? E eu vivi... Por que eu falo que eu tenho autoridade? Porque eu vivi o outro lado. Teve uma época da minha vida que eu abri mão de tudo e fui viver uma vida missionária, para quem não sabe muito bem disso. Eu e minha esposa, Letícia, só estudava e eu abri mão de emprego e tudo. E nesse trabalho missionário, eu chamo de missionário porque a gente foi abrir um espaço que tinha piscina, campo de futebol, quiosque e um espaço para reuniões, e eu morava em cima, no segundo piso. Aqui em Araricá mesmo, um espaço bem legal. Tava atirado lá, a gente reformou tudo e tal. Cara, e nós não tinha recurso zero. E um dia eu tava lá limpando aquilo lá tudo, eu olhei pro céu, cara, um dia claro, assim, de sol, eu olhei pro céu. O Luquinhas conheceu, né? Eu olhei pro céu e disse assim, parei, olhei e disse, Deus, eu vou ficar 10 anos aqui nesse lugar. E a minha vida vai ficar parada 10 anos. Mas tamo junto, vambora, porque entreguei tudo pra ti. Entendeu? Quando tu chega num nível de entregar tudo, tu não te preocupa com dízimo. Dízimo é muito pequeno, porque tu entregou tudo, cara. Sabe quem entrega tudo? Lembra aquela passagem que Jesus está no templo lá e vem o pessoal depositando os valores altos, e daí vem uma viúva que deposita 2 moedinhas e Jesus fala assim, essa depositou mais que os outros, porque ela depositou tudo que tinha. Os outros botaram a sobra. Então eu vivi isso, cara. Eu sei o que é depositar tudo. Hoje eu não deposito tudo, né? Hoje não é a sobra também, é um valor bem considerável. Mas assim, a gente contribui assim com generosidade. Mas eu sei o que é entregar tudo, cara. Então é barbada tu entregar uma parte, né? É barbada. Quando tu aprende a viver dessa forma, fica fácil de viver níveis acima. Certo? Vamos embora. Onde que eu parei? Aqui. A generosidade nada mais é do que um espírito alegre em dar, sem a pretensão de receber. Tá? Tu tem alegria em dar sem egoísmo, sem aquela negócio assim, tem que receber, tá? Confiante que nada lhe faltará amanhã. Isso é ser generoso. Cara, mas, meu Deus, gente, se eu for começar a compartilhar, de eu tirar a contribuição do meu cheque especial. Eu tenho que contribuir porque eu não tenho, mas no meu especial tem. Então eu tirar do limite, contribuir. Porque eu tinha alegria em dar, tenho alegria em dar. Não pode faltar essa alegria em dar sem a pretensão de receber e sem o sentimento que vai te faltar amanhã. Se tu tem esse sentimento, cara, não vai me faltar amanhã. Eu tenho alegria em ajudar esse projeto, ajudar essa causa, ajudar nisso aqui. Pode ter certeza, não vai te faltar amanhã. Tu tá semeando em terra fértil. Beleza? Daí saindo já dessa questão específica, que é mais polêmica, e entrando agora na parte do princípio de novo de quebrar as regras. Em uma casa não há necessidade de regras, desde que habite o princípio fundamental do respeito, que foi o que eu falei antes. Então o princípio é o início de tudo e não tem fim. O princípio é o que deu origem a tudo. O princípio. Por isso que em Gênesis 1 diz assim, no princípio, quer dizer origem. Gênesis, origem, no princípio. Ele é o princípio de tudo e não tem fim. A regra, ela foi criada em algum momento e ela pode ser quebrada se as pessoas viverem por princípios. Então, para nós encerrar aqui, escreva no papel as regras que você tem seguido na coluna A. Regras que você assim pense, cara, isso aqui é uma regra, isso aqui é uma regra, isso aqui é uma regra. E na coluna B, descreva o princípio que podem substituir essas regras. E daí você vai escrever princípios, que isso precisa de uma reflexão mais profunda, tá? Mas é importante fazer isso. Não há necessidade de parar de seguir as regras. Presta bem atenção, cabeção. Né? Porque agora o Rodrigo falou que eu não tenho que seguir regra. Não, eu não deixo de seguir a regra do trânsito. Não deixo de seguir regras aí. Tá? Só que
a ideia é tu aprofundar no princípio daquela regra. E aquela regra nem fazer mais sentido para ti. Não há necessidade de parar de seguir a regra, mas você vai cavalcar e encontrar as raízes das suas existências e com sabedoria remover a percepção dos limites impostos por elas. Então, tu vai viver mais livre. Cara, não faço isso aqui por causa de uma regra. Eu faço isso aqui porque eu tenho um entendimento profundo do real significado, da importância disso aqui. E se tiver alguma regra realmente que não faz sentido, né, tu viver na tua vida, beleza, daí tu tira ela e tu põe um princípio e vai viver de uma forma bem mais livre. Mas, volto a dizer, as regras elas estão aqui para moldar o comportamento humano, porque o comportamento humano é pecaminoso. Então precisa ter regras, não matarás, não adulterarás, não jurarás falso testemunho, enfim. E aí por diante vai. Para que o homem se balize, cara, isso aqui, se tu fizer, tem uma consequência, né? Tem uma condenação sobre isso. Mas quando tu aprende a viver pelo princípio, cara, a regra é fichinha. Não, tranquilo, isso aí pra mim é barbado, nem me balizo pela regra, porque isso já vem de dentro para fora. Já é um princípio bem enraizado na minha vida. Beleza? Esse capítulo ele é profundo, ele é forte, porque requer reflexão, entendimento, principalmente vida de casado, entender qual que é o princípio do casamento. A gente vai tratar isso mais ano que vem, para quem quiser mergulhar conosco nesses princípios aí, que é a base da sociedade, né? O casamento é a base da sociedade, é a origem de tudo, né? Deus fez homem e mulher e deu para eles o poder de governar sobre a terra. E aí é o princípio de tudo, né? Então, aprenda os valores e princípios nos teus negócios, né? A gente trabalha aqui na M2 também com princípios bem profundos. Não que nós não erramos, né? Não que nós não falhamos, mas a gente tem valores bem definidos. A gente tem 7 valores lá. Vou ver se eu lembro deles. Empatia, simplicidade, criatividade, inovação. Cara, tem mais uns aí, eu não vou lembrar de cabeça assim. Eu sei que esses princípios norteiam, né? Ética é bem importante, assim, norteiam nossas decisões. Então esses dias entrou uns valores a mais de uma cliente, mais do que ela deveria nos pagar. A gente fez o levantamento, a Cláudia me falou, disse, Cláudia, revisa bem, vê se está realmente certo. Ela revisou tudo, beleza, então chamar a cliente e avisa ela que para ela parar de mandar dinheiro, porque já passou. Porque ela tinha pegado um valor maior de financiamento, sobrou, e ela estava mandando. E já passou, já está pago, e agora estorna o que ela pagou e está tudo certo. Então assim, isso é um princípio de ética, né? Não vou esperar o cliente reclamar, opa, eu acho que eu já paguei a mais. Não, já avisa lá e já paga mais, e já devolve. Então a gente não esperou ela reclamar. Ela ia reclamar em algum momento, né? Ela ia perceber que já paga mais. Os clientes, né? Quando dá algum BO assim, cara, vamos lá, deixa nós resolver. Beleza, deixa que a gente assume essa bronca aqui. Então, assim, realmente assumir responsabilidade, viver por princípios. E a gente acaba vivendo isso de uma forma diária. Não apenas por uma regra, mas por valores bem definidos, né? Nos nossos negócios também. Volto a dizer, não é que a gente é perfeito, a gente falha também. Às vezes, isso aqui rateamos, né? Tá errado. Vamos corrigir para na próxima não acontecer, tá? Que a Neuza botou aqui, nossa igreja fala tudo com amor, todos são generosos. Isso aí. Cara, hoje, assim, eu trouxe essa polêmica do dízimo. Por que ela é polêmica? Porque se pega os casos, tudo que é ruim é extrapolado. Parece que todo mundo faz da mesma forma, mas não é, cara. A maioria das pessoas são boas, sabia? Augusto Cury fala assim, para cada uma pessoa ruim, tem 10 pessoas boas. Para cada uma pessoa que faz algo ruim, tem 10 pessoas fazendo coisas boas. Só que ninguém noticia as coisas boas, só noticiam a coisa ruim. Daí parece que tá todo mundo ruim, tá entendendo? Então, assim, para cada igreja que usa manipulação e distorce, né, os ensinamentos, existe 10, cara, fazendo as coisas certas, com diligência, com honestidade, com instrução correta. Só que qual que sai na mídia? Aquela que faz a coisa errada. E daí todo mundo baliza pela que faz errado. Então, assim, cuidado, cara, cuidado com a mídia, assim, porque ela quer te distorcer algumas coisas para que você acredite que tudo é assim. E não é, tá? Então, existem muitas igrejas bem alinhadas, maduras, tanto que está crescendo muito, né, nesse movimento.
e que capacitam pessoas, né? Que treinam pessoas, que realmente trazem desenvolvimento pessoal, prosperidade e crescimento humano para a galera, assim. E a galera entende esse processo e fortalece aquela comunidade e cresce junto. Certo, gente? Posso encerrar aqui? Deu 35 minutos, vamos embora que a segundona já iniciou. Hoje eu tô de folga ainda do treinamento, meio que não ia dar nessa chuvarada aí, mas ainda tem, vamos ver se amanhã começa a recuperar alguma coisinha aí dos esportes. Vamos embora. Papai do céu, tu és um pai bom, que sempre nos ouve, somos gratos a ti porque tem cuidado de nós. E o Senhor tem liberado sabedoria sobre o teu povo. Que nós possamos realmente não nos apegar às regras, não caminharmos com sensação de condenação, mas possamos viver por princípios, com liberdade, com um coração disposto a viver o correto de dentro para fora, não por algo imposto, mas porque a gente entende o real sentido dos princípios e valores que o Senhor nos ensina desde sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Amanhã nós damos sequência. O próximo capítulo vai ser Elimine a Ignorância. Vamos embora, vamos crescer aí e vamos dar sequência no livro aí. Abraço!